servidores e servidoras. É uma grande alegria para nós ter vocês aqui, né, nesse momento. E eu quero agradecer a presença do Tadeu, que prontamente se prontificou a vir conversar com a gente esse tema tão importante para os servidores municipais, para todos os brasileiros, né, mas principalmente para os servidores municipais, porque nós temos uma tendência a sofrer assédio nos locais que a gente trabalha. Então, o Tadeu vai poder explicar para a gente direitinho o que é isso, como acontece. Então, ele vai poder nos explicar muito bem isso. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, que também se dispuseram a estar aqui junto com a gente. Década de 80, a gente tinha, antes de começarem os movimentos pela redemocratização, eu fui diretor dos sindicatos bancários de 1985 a 1987 e 1990. E fiquei na oposição bancária, trabalhando no Banco do Brasil bastante tempo, trabalhava no Banco Itaú antes do Banco Itaú no comercial, que não existe mais. Na década de 70, no Banco do Brasil, 75, e 74, 72 no Itaú. E na década de 80 a gente vivia um período muito complicado, um período que, infelizmente, as pessoas ou não conheceram, e aqueles que conheceram, talvez, Mariucci sabe disso, tenham esquecido em algum momento como que eram as coisas e como que elas aconteciam. Um período em que se tinha intervenção dos sindicatos sem que houvesse absolutamente nenhum motivo aparente. E quando eu estou falando isso, porque às vezes eu acho que a gente precisa lembrar disso, né? Tem dias que eu falo isso para o pessoal e as pessoas ficam me olhando como se eu estivesse falando num ET. Você falar que um sindicato poderia ter uma intervenção, a sua diretoria toda caçada, toda ela caçada, o sindicato fechava temporariamente, todo o seu patrimônio passava para a junta, que fazia, nomeada pelos militares, que era a junta temporária, até que se fizesse eleições, que podiam demorar 2, 3, 5, 10 anos. E as intervenções do sindicato aconteciam, inclusive, por greves de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, como foi o caso do nosso sindicato bancário. Fez uma greve de uma manhã inteira, teve uma intervenção com toda a diretoria caçada e todos os diretores mandados para a rua. Isso na década de 70. A gente saía, hoje eu estava falando com um menino aqui em Nova Esperança, acho que é Nova Esperança, a gente saía colar cartazes, né, para fazer as nossas campanhas de oposição. Nós estamos 15 anos na oposição, e nós saímos sempre em 3. Saía da faculdade, ainda não existia Gisele, não existia Marcelo, não existia Gabriela, não existia Juliana, que são os filhos. A Gil está aqui, Marcelo em Curitiba, a Gabriela e a Ju também. A gente saía da faculdade, estudava durante o dia, saía à noite na Católica. Dentro da faculdade, nas aulas de sociologia, ficava um professor sentado aqui, um vidro, uma parede de vidro, um policial atrás do vidro, anotando todas as coisas que todos os alunos falavam. E reuniões como essa não aconteceriam. Estou falando isso porque eu acho que assim, a gente não pode perder de vista as conquistas que nós tivemos. Nós saímos fazer colagem de cartaz, eu já lhe cumprimentei, mas eu faço novamente. Eu acho que um sindicato como esse, um prédio como esse, não é por ser um prédio, mas uma estrutura como essa, ela não é qualquer coisa, é uma conquista que vocês tiveram. Vocês todos. O que tem aqui é dinheiro dos trabalhadores. Óbvio que é mérito da direção ou das direções, mas é dinheiro dos trabalhadores. E a gente saía fazer colagem de cartaz, para fazer as nossas reuniões, nós fazíamos nas escadas. E não tinha ninguém que nos recebesse. Ninguém. O medo de receber alguém para fazer reunião do sindicato era tão grande que as pessoas não recebiam nem em casa. Para fazer aniversário, que tivesse mais de 15 ou 20 pessoas, se comunicava ao DOI, Departamento de Ordem Política e Social, DOI Código ou DOPS. Se ia fazer um aniversário, no sábado à tarde, com 20 ou 30 pessoas. Quando nós saímos fazer colagem de cartazes, eu saía com um cartaz pequenininho, horrível, feio, que eu fazia embaixo da escadaria do DANC, que era o diretório de medicina. Eu fazia psicologia na época, e era o único que a gente podia fazer, porque era uma maquininha pequenininha, então fazia aquele cartaz com
como serigrafia, né? E cabia justo num jornal. Então a gente botava dentro dos jornais, cartaz, enviava o jornal, botava embaixo do braço, eu saía com o jornal. O meu amigo Lurival, que já morreu, Lurival Curvelo, que era do curso de jornalismo, saía na frente com uma latinha, alguns aqui conhecem, lembram, uma latinha de leite em pó, de 1 quilo e pouquinho, aquela do leite ninho, lembra? Não sei nem se tem ainda, porque faz tanto tempo que não tem mais criança que não sabe se tem leite ninho, leite em pó. Mas a latinha assim de leite em pó, cheia de cola, fazia cola em casa, no prédio que ele morava, fazia cola, botava a cola ali dentro, e o outro ficava uma quadra para trás que vinha para dar cobertura. Então um saía na frente, para ver se a polícia estava vindo, a gente saía com cartaz, o Lorival saía com a cola, abria a latinha de cola, botava uma cola, passava na parede, puxava o cartaz atrás dele, colava o cartaz e todo mundo corria. E nós sobrevivemos. E eu acho que assim, eu estou falando isso porque a gente tem muita coisa hoje que está acontecendo e que ainda são coisas muito ruins. A gente está vivendo um período muito difícil. Mas nós conquistamos muita coisa nesse período. Muita coisa a gente conquistou e o que ficou daquilo, e é por isso que eu pedi licença para falar um assunto que eu não teria nem direito de estar comentando, mas eu vejo no movimento sindical também, né? Não tem jeito, né? Minha mãe dizia que não tem como a gente ver defunto sem chorar, né? Então a gente vê o troço e já está indo embora. Nós tínhamos um lema que eu acho que serviu muito na época, a MST também usa muito isso, e outros movimentos, período que a gente fez, né, uma luta contra a carestia no início da década de 80, onde os trabalhadores e as trabalhadoras desempregados tinham isenção da taxa de água, de luz e tinham vale transporte gratuito para procurar emprego, porque as pessoas não tinham emprego, não tinham que pagar luz, não tinham que pagar Curitiba. E estavam morrendo de fome. Muitos dos meninos, né, mais jovens aqui não lembram das ondas de saques de supermercados. Uma onda grande de saques durante 1 ano e meio, 2 anos de saques de supermercados, porque as pessoas não tinham o que comer. Foi isso que derrubou o regime militar. Eu estou falando assim porque essas coisas são muito recentes, são coisas de 30 anos atrás. E um lema que saiu naquele período, que eu acho que está valendo hoje, vale muito para isso que estamos colocando aqui, era: a luta faz a lei. A lei não vem de graça. Eu escutei um pouco se entra emenda, sai emenda, já fomos roubados na Assembleia, assim, logrado um monte de vezes. Inclusive, uma vez tentaram votar o projeto de lei que pretendia implantar a aposentadoria dos deputados, foi no dia 17 de dezembro de 2006, às 2h30 da manhã, e foram 53 votos a 1. Eu votei contra e teve 53 votos, ou a favor ou ausentes. E nós conseguimos reverter isso, mesmo tendo só um voto e mesmo me chamando de otário. Eu continuo me chamando de otário, porque eu me aposentei pela Assembleia, nem pelo Banco do Brasil, pelo INSS. Nós conseguimos reverter no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, apesar de ter perdido 53 a 1. Por quê? Porque houve um movimento grande da sociedade contra a aposentadoria dos deputados. Então, as coisas que eu escutei aqui, eu acho que o que vai fazer ou não vai fazer as coisas mudarem é a organização de vocês. Político tem um cagaço danado de povo organizado. E só respeita o povo organizado. Fora disso, o Frei Beto tem uma frase que diz que política é querer feijão na panela, só funciona na pressão. Sem pressão, pode esquecer, não sai. Por mais simpático, por mais amigo, por mais conhecido, não é assim aqui, mas assim, por mais que você queira, sempre vai ter um outro lado que faz pressão, e a pressão às vezes não é propriamente uma pressão muito clara, né? Mas, como eu falei, eu vim aqui para falar isso, né? Vim aqui, eu estava escutando ali, daí não tinha como não meter a colher na história. Eu vim aqui para falar sobre assédio moral, e acho que hoje é o dia, né, de luta nacional contra o assédio moral. Então, a gente vai ter uns 45 minutos por aí. Nós fizemos uma conversa um mês atrás, mais ou menos isso, né? Aí houve o convite, eu já vim algumas vezes aqui também falar sobre assédio. A gente tem feito isso desde 1996, porque o assédio é muito presente. A diferença é que antes talvez nós não conseguíssemos identificar algumas práticas como assédio.
O problema maior do assédio é que ele tomou uma dimensão tão grande nessa sociedade que a gente vive, cada vez mais competitiva, cada vez mais excludente, cada vez mais as pessoas sendo menos solidárias e mais egoístas. Ele tomou uma proporção tão grande que hoje ele adoece as pessoas, hoje ele leva as pessoas à depressão, hoje ele leva as pessoas ao suicídio, ele leva as pessoas a se afastarem e serem afastadas do seu trabalho. E é um pouco disso que a gente vai falar. Óbvio que a gente tem um projeto de lei, já apresentamos várias vezes, e é interessante que todos os governos de vários partidos diferentes, inclusive do meu partido, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1983, nenhum deles aprova ou voluntariamente estimula um projeto que combata o assédio moral no ambiente de trabalho. Essa é a primeira coisa. Não há distinção entre PSDB, nesse caso, PSDB, DEM, PT, PMDB, PDT, todos, de forma geral, são contra leis que proíbem o assédio moral no ambiente de trabalho. Por quê? Porque o assédio moral tomou um vulto na administração, principalmente depois dos anos 80, que ele, muitas vezes, hoje há uma leitura um pouco diferente, mas durante esse período, que nós estamos falando de 20 e tantos anos, muitas vezes o assédio moral é visto como uma ferramenta dentro do ambiente de trabalho para aumentar a produtividade, para aumentar o poder de chefias, para reduzir a organização dentro do ambiente de trabalho, dentro das empresas, no caso de vocês da prefeitura, e visto também como uma forma de reeditar uma coisa que é muito ruim, mas que valeu muito e valia muito para os nossos pais, para os nossos avós, que era o manda quem pode, obedece quem precisa, ou quem tem juízo. Esse manda quem pode, obedece quem tem juízo, no Banco do Brasil era extremamente presente. Eu entrei no banco em 75, para vocês terem uma ideia, o gerente do Banco do Brasil, até a década de 90, estamos falando de 20 anos atrás, ele não conversava com o funcionário. O gerente não te cumprimentava. Você não podia dirigir a palavra. Você é o gerente, eu não posso dirigir a palavra para você. Eu falo com o subgerente que conversa com você e que me passa a instrução, mas eu não posso falar com o gerente. Isso é orientação do Banco do Brasil. As mulheres do Banco do Brasil só tiveram acesso ao primeiro concurso a partir de 64. Até 64 elas eram proibidas de fazer concurso do Banco do Brasil. E o assédio moral era uma coisa vista como natural. Tanto é que a gente era assediado, como hoje a gente estuda o assédio, e achava que não tinha o que fazer. É mais ou menos isso. Sim, senhor. Baixa a cabeça e vai chorar no canto e acabou. Quando as pessoas começaram a viver um período democrático, um período de mais liberdades, elas começaram também a reivindicar coisas que iam além do seu salário, que é o primeiro ponto que a gente tem, porque ele pega direto na vida de todo mundo, e a discutir condições de trabalho e condições de vida. E nesse processo de discutir condições de trabalho e condições de vida, começaram a tomar contato com outras legislações que haviam fora do Brasil e fora da América do Sul, inclusive, com sociedades que tinham uma organização maior há mais tempo, de períodos democráticos mais largos que o nosso. Porque a nossa vida democrática é muito curta. Se pegarem a vida democrática do Brasil, teoricamente, de 1889, tem a República, para hoje, esse período agora, de 1989 para cá, é o maior período de democracia que nós estamos vivendo. Nós nunca vivemos no Brasil um período tão longo, e são 30 anos, tão longo de democracia como estamos vendo agora. Nenhum período teve 30 anos de democracia com governos eleitos e que tomaram posse, mesmo com a deposição do Collor e a deposição da Dilma, com governos que tomaram posse na sequência. Isso, claro, que gerou para nós, a partir de um determinado período, a necessidade de fazermos esses contatos com outras sociedades, outras organizações, e aí começou a surgir o debate sobre assédio moral. Assédio moral, ou um outro termo que usam, que são relações perversas no ambiente de trabalho na Europa, usam esse termo,
ele começa a ser debatido na Suécia e nos países escandinavos, no final dos anos 70, meados dos anos 70, porque há um estudo que mostra que o assédio, no primeiro momento, ele aumenta a produção e depois, por uma série de mecanismos naqueles países, não é o nosso caso, não literal, ele diminuía muito a produtividade das pessoas e o internamento que essas pessoas tinham e o afastamento que elas tinham, obviamente, pela estruturação que elas tinham dentro da sociedade. Aqui as coisas são um pouco diferentes. Aqui no serviço público tem uma diferença do serviço privado, no serviço privado você tem uma relação de assédio que em alguns momentos ele não chega a ter afastamento, ele chega a demissão direta. Eu quero depois citar 2 ou 3 casos aqui para a gente refletir juntos. Porque eu venho aqui, na verdade, para aprender com vocês, e eu sempre que eu venho peço para as pessoas passarem experiências. Nós tivemos uma experiência muito interessante, acho que você estava junto numa manhã, que nós tivemos um debate aqui na Câmara Municipal, com uma funcionária aqui, uma servidora de um CMEI, que ela só faz um parênteses, desculpa, mas ela contou a história dela, quando nós falamos sobre a série, e ela falou, olha, eu trabalhei para o prefeito, eu era diretora da creche, lembra disso, Gi? Eu era diretora da creche, eu trabalhei para eleger o prefeito e eu obriguei todos os meus funcionários a votar em mim. Eu obriguei todos os meus funcionários a votar em mim. Porque eu achava que eu tinha que fazer aquilo que os funcionários mesmo, porque afinal ele era o candidato, era o nosso candidato, blá, 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 e elegeu o prefeito naquela época. Eu não vou entrar no nome de ninguém, porque eu acho que não é o correto, porque as pessoas não estão aqui para se defender, ou para darem a sua versão. Então, me permitam não citar quem são essas pessoas. Não se vão identificar, porque são prefeitos que estiveram aí recente. E aí ela falou, eu terminei o processo eleitoral, a creche não tem eleição, indicação, e a primeira reunião eu fiquei muito contente, porque foi uma pessoa da secretaria falar com a gente, nós reunimos todos os funcionários, e eu como, sendo cabo eleitoral número 1 do prefeito, pensei, bom, agora é certo que eu vou ficar de vez aqui. Aí eles me chamaram na frente de todo mundo e falaram, nós queremos agradecer por tudo que você fez, mas agora nós vamos nomear fulana para ser a diretora da creche. Falou, como vai nomear fulana se eu fiz campanha? Porque você é velha. Você é velha, você é muito velha para continuar como diretor da creche. Mas como eu sou muito velho, daí ele insistiu, eu fiz todo mundo votar. Nós agradecemos, fez todo mundo votar. Fez bem, agora você é muito velha para continuar. Nós temos que pensar em pessoas com outra cabeça. Mas isso mostra o seguinte, o assédio, ele não vem necessariamente do local onde a gente às vezes acha que ele vai sair. Às vezes sai de locais que você não espera que ele venha e de uma forma que você não espera que ele venha também. Isso aconteceu aqui em Maringá. Então sempre que eu venho, a gente tem histórias com todo mundo que acontece, porque como eu falei, como ele foi feito como uma ferramenta em determinado momento, primeiro na Suécia, na Noruega, depois na Europa toda, há um livro escrito em 1980, chamado Horror Econômico, que o resumo, a autora dizia que você se qualifica por um trabalho que não existe mais. Então você aprende computação, você aprende inglês, você faz o tal do WhatsApp, não sei de que jeito, você aprende que tem que fazer aquelas coisas que eu particularmente não sei de jeito nenhum, você aprende a falar melhor, você aprende tudo quanto é coisa que ele manda fazer, só que o seu salário não aumenta e você não necessariamente tem garantido o seu emprego, porque nós estamos vendo um momento muito rápido de perda, inclusive, daquele emprego formal que nós conhecíamos. Boa parte desses empregos não existem mais. E num período como esse, agora, Brasil, nós estamos com 13 milhões, dados do IBGE de ontem, 13 milhões de desempregados e cerca de 15 a 20 milhões de pessoas que são, o menino até falou o termo hoje, Regina, desalentados. São os desalentados, que já não procuram mais emprego. Não tem mais o que fazer. Eu já estou há 6 meses, 1 ano, 2 anos, não consigo mais. Eu perdi a minha referência, inclusive, com o mundo do trabalho. Nós estamos falando de quase 30 milhões de pessoas fora do mercado. Daí fazem, mas o Brasil tem 202 milhões de pessoas. Sim, tem 202 milhões, mas não tem uma força de trabalho de 202 milhões.
202 milhões, você conta criança, você conta pessoas idosas, você conta pessoas que estão incapacitadas pelo trabalho, né? Então, nós não temos 202 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos hoje em torno de 70, 80 milhões. Desses, 30 milhões de pessoas estão fora do mercado. E aí começa o nosso problema com assédio. Quanto mais deprimido o ambiente do trabalho, deprimido no sentido de quanto menos emprego você tem, maior é o assédio. Quanto mais difícil ser recolocado, São Paulo, você perde o emprego, você leva 1 ano, dados também dessa mesma pesquisa do IBGE de anteontem, 1 ano para voltar ao mercado de trabalho, com um salário menor. 1 ano. O que se faz durante 1 ano? Como se paga a sua conta de luz, a conta de água, sua comida, seu sapato, durante 1 ano sem emprego? Você queima um pouco do que você tinha e fica naquela bobagem que eles falam para você se reciclar, fazer cursos, fazer isso, fazer cursos. Algumas pessoas vão conseguir colocação, não vão ser todos. Isso gera para quem está empregado uma sensação de insegurança, que ela não é irreal, ela é real, que você precisa fazer quase que qualquer coisa para manter o seu emprego. Quase qualquer coisa, não estou dizendo qualquer coisa, quase qualquer coisa para manter o emprego. Inclusive, se for preciso, assediar as outras pessoas. Inclusive, se for preciso, entregar pessoas que sempre trabalharam com você. Inclusive, se for preciso, e isso é o que mais acontece, ficar quieto quando você vê alguém sendo assediado. Esse é um ponto que eu queria discutir. O assédio é fruto da quebra de solidariedade. Quando te quebra a solidariedade entre gente, você abre um espaço muito grande para que o assédio seja feito. Porque eu vejo que ele está sofrendo por assédio, eu sei que o chefe dele chega, desculpe, está dando exemplo, eu sei que o chefe dele chega, o horário dele é 8 horas da manhã, mas o chefe vai chegar às 6 horas da manhã, ficar sentadinho na porta lá, 6 horas da tarde para ir embora, daí quando chega 5 para as 6, eu dou uma pilha de trabalho para ele fazer. Eu mando ele fazer tudo aquilo, ele não tem condições de fazer, ele fica até às 10 da noite num dia, até às 11 no outro, aí eu sei que ele estuda, então no horário do estudo, boto coisa para ele fazer também, daí ele leva para casa, no dia seguinte ele chega, eu pego e falo, tudo bem, que bom que você vai fazer, mas eu não preciso disso, eu jogo tudo no lixo, para humilhar, para desqualificar, para dizer que o trabalho dele não presta. Esse processo de assédio, tanto pode ser o que a gente chama de assédio vertical, de cima para baixo, que é o mais comum, da chefia para o subordinado, como pode acontecer de subordinados para a chefia. Há condições que a gente estuda de grupos de funcionários que, para tirar alguém da chefia que não é a pessoa do seu agrado, fazem, a gente fala corpo mole, mas não é esse o termo correto, né? Mas se faz todo o movimento para impedir que a pessoa consiga exercer a sua qualificação, o seu papel de chefia. Operação tartaruga, não faço tarefa, faço mal feito, desqualifico. Como é que você faz o assédio? Ela é minha chefa, todo mundo senta junto, tá bom, eu começo a desqualificar, falo dela, da aparência física, falo da forma como se veste, falo do cabelo, faço piadinha, conto história da vida pessoal dela, ela chega para almoçar com a gente, a gente levanta e sai de perto, chegou a espalhar rodinha, todo esse tipo de coisa que a gente vai falando, que vocês ouvem, tudo isso que eu estou falando, vocês já viveram. Tudo isso que eu falo, vocês já viveram. Ou já viram alguém viver isso. Né? Vai desqualificando de tal forma que chega uma hora que ela se afasta ou a afasta do ambiente de trabalho. E o que é pior, no limite, o objetivo da pessoa que é assediada, do assediador, no limite, é tirar a pessoa do ambiente de trabalho. Seja do grupo coletivo, né, como eu falei, ou individual. E quando você tira a pessoa, a maioria das vezes o que é mais perverso é que a pessoa chega à conclusão que o problema não é o ambiente doente, o problema é dela. Ela não se qualifica, ela não é boa para aquilo, ela não está respondendo adequadamente. Alguma coisa está acontecendo errado comigo, sou eu, cara. Eu que uso o cabelo desse jeito, eu que uso o sapato daquele jeito, eu que uso assim, eu que sou assim, eu sou assado. Você aceita que você é o problema. E aí eu sempre conto uma história de uma pessoa uma mulher que eu conheci num desses processos que a gente conversou,
no CERP, na empresa de processamento de dados. Alguns anos atrás, bastante tempo atrás, eles tinham, só um parênteses, as pessoas que mais são assediadas no ambiente de trabalho são as mulheres, negras e sindicalistas e cipeiros. No caso de vocês não é CIPA, né, mas é o equivalente. Por que são as mulheres? É uma questão óbvia. A mulher normalmente é vista como um elo que não é, mas é vista como um elo mais frágil no processo todo. Por que são as mulheres negras? Porque tem um preconceito por uma relação escravocrata que ela não acabou em 1888. Ela é extremamente presente. Extremamente presente. Por que são sindicalistas e pessoas que estão ou nas CIPAs ou nas comissões de saúde? Porque são as pessoas que reivindicam. São as pessoas que mais dizem não dá, não pode, que vem aqui, que discute a emenda, que faz isso, que faz aquilo. Diferente daqueles que ficam quietinhos num cantinho, sempre ali olhando, esperando para ver se consegue avançar em alguma coisa, às vezes inclusive uma promoção. E o que é pior, vocês lembram que não é o caso de vocês, vocês lembram quando aconteceu agora da não contratação no passado, no governo Richa, dos professores PSS? Eu acompanhei muito isso. São quase 10 mil professores que não foram contratados, PSS. Aí olha que coisa cruel. Muitos companheiros e companheiras que fizeram as lutas juntos, fizeram juntos, o PSS fez junto com quem é efetivo, que apanharam juntos lá em 2015, no 29 de abril, que passaram o perrengue nesse período todo, falaram assim, puta que pena, né? Eles não vai ser contratado, é PSS, mas em compensação, veja para um lado bom, a gente pode pegar mais 20 horas. Esse foi um troço corrente dentro da escola pública. Eu vou pegar as aulas dela, bicho. Não vou brigar para aquela senhora contratada, eu vou pegar as aulas dela, ó, que bom, né? Eu vou tomar as aulas dela, eu vou me dar bem, eu vou pegar mais R$3.237 com as aulas que ela tinha. O que aconteceu esse ano? Não só não tem o PSS, como quem faz, tem um padrão, e aí tem as horas, que são as aulas adicionais, né, que você consegue ter, não estão conseguindo, porque o governo espremeu mais ainda. Se nós tivéssemos feito a briga para que o PSS pudesse estar todo contratado, talvez não estivéssemos nesse caminho hoje. Por isso que eu falo que uma das coisas que faz o assédio ser bem sucedido é você quebrar a solidariedade. E nós somos muito rápidos em quebrar a solidariedade. Nós somos seres individualistas quase que por natureza. O vença sozinho. Você não precisa de ninguém. Você, se você se esforçar, a discussão da teoria do mérito, né? Se você se esforçar, se você trabalhar, se você fizer seus cursos, você vai se dar bem. Como se isso fosse possível. Não é possível. Para os trabalhadores não é possível. Existe um Bill Gates, existe 5 bilhões de não Bill Gates. Então não dá para a gente achar que todo mundo vai ser Bill Gates. Não vai. Vocês pegam uma revista da semana, tem um cara da Expir, daquela XP, né? Expir lá, que é a corretora, como ele começou com R$10 mil e hoje é dono de uma das maiores fortunas do Brasil. Eu não sei. Não sei se foi certo ou não foi certo, nem entro no mérito. Mas ele é o único que conseguiu isso em alguns milhões. Então, esse processo de você achar que sozinho as coisas vão dar certo, eu acho que é um risco muito grande e eu particularmente sempre falo que não vai funcionar. Aí quando eu falei dessa história dessa senhora do CERP, ela vinha todos os dias trabalhar, porque o assédio moral ele tem uma diferença do assédio sexual. O assédio sexual é uma coisa bastante óbvia, né? Óbvia no sentido assim, ele já é muito combatido, ele é combatido, ele é estruturado, ele tem leis, ele tem recursos do ponto de vista da legislação que permite você identificar e você buscar a punição do agressor. O assédio moral é mais difuso, é mais difícil de ser identificado. Nós conseguimos aprovar a legislação agora na Câmara Federal depois de quase 15 anos. Nós estamos tentando desde 2004 na Assembleia Legislativa e não conseguimos aprovar. 14 anos. Na Câmara de Vereadores nós tentamos em 1996, Câmara de Vereadores de Curitiba. Desde 96, passaram-se todos esses anos, nós não conseguimos aprovar. Volto a dizer, por quê?
Porque nenhum prefeito, nenhum partido quer que a gente tenha uma lei que diga isso aqui é sério, eu não vou fazer, eu não posso fazer. E se houver, vai ter sanções como essa que estão, não vou nem precisar falar disso, mas estão na cartilha que nós fizemos agora, né, reeditamos agora, depois se der mesmo. O assédio moral, o assédio sexual, ele tem um objetivo claro, né? É você obter, entre aspas, favores sexuais de uma pessoa que não está, em princípio, disposta a sair com você ou a ter uma relação com você, mas que por alguma razão, né, por pressão, ou seja, o que for, acaba cedendo ou não, mas acaba sendo a pessoa que é pressionada para isso. Quando o assédio sexual, muitas vezes, não tem o resultado esperado, isso tanto para homem como para mulher, mas mais comum, obviamente, em mulheres do que em homens, por toda essa relação machista que tem na sociedade, que é uma coisa que ela é também histórica e não é simples de ser rompida, né? Nós continuamos ainda, apesar de tudo, achando que as coisas se dividem em rosa e azul, e você sabe que não é assim, mas para muita gente é isso. Então esse negócio complica a cabeça dos meninos, complica a cabeça das meninas, e a gente cresce com os padrões que a gente tem. Aí essa mulher, uma mulher muito bonita, ela ia para o cerco, bem arrumada, tal, o chefe dela chegava todo dia, dava uma cantada. Todo dia ela falava que não, que ela era casada, que não sei o quê. Não, casada não é um problema. E BBB, essas coisas que vocês conhecem. A coisa foi evoluindo de tal jeito que, quando viu que não daria certo, ela trabalhava num determinado ambiente que exigia bastante concentração, mesmo, bastante coisa. Ele começou a trazer um rádio e botava um rádio do lado do setor grande. Hoje não tem mais isso, mas eu conhecia a época no setor amplo, muita gente botava um rádio grande do lado da mulher e levantava todo o volume do rádio ao lado dela. Aí ela saía para outra mesa e ia com o rádio de novo, e ela reclamou para a chefia deles, a chefia dos dois. A chefia não podia fazer nada com aquela relação entre eles. O que você quer que eu faça? Você é concursado, ele é concursado, ele é teu chefe, aguenta. E todo mundo dava risada. Aí ele começou a dizer que ela era uma velha, a mesma mulher que ele queria, de alguma forma, ele passou a ser uma velha surda. Por isso que ele precisava levantar tanto volume, porque ela não ouvia. Aí virou a piada da velha surda, e onde ela chegava, ele falava, tirava a piadinha, falava, isso que está inclusive no caderno que a gente fez, como que você procede a assédio. Falava que era uma pessoa que não se ajeitava, não se arrumava, era feia, né, a aparência ruim, não ouvia direito, não tinha senso de humor, parecia uma pessoa que, um termo muito sacana, mas que vocês já ouviram muitas vezes falar, é mal amada, quando não fala coisa pior, né? Se fosse comigo já estaria resolvido. E ela foi, como ela me falou, eu fui definhando como pessoa. Eu fui definhando, fui sendo assediada, e as pessoas que eram minhas amigas e meus amigos, homens e mulheres, que eu falava, pô cara, mas segura, afinal de contas é só uma brincadeira. É só faz uma piadinha a teu respeito, não tem nada demais nisso. Você também se incomoda com tudo. E para todas as pessoas a versão passou a ser essa. Onde ela chegava e saía de perto, faziam aquilo que a gente fala, né? Que você desmancha a roda, fala que a pessoa tem, faz piadinha do jeito dela, e ela foi se recolhendo. De repente, como ela falou, eu comecei a usar calças bem largas, camisas bem grandes, não arrumava o cabelo, não botava maquiagem, e ia daquele jeito. Aí eu falei para o meu marido falou para mim, bom, alguma coisa você fez para que ele chamasse atenção, senão também não seria assim. É quebra de solidariedade. Eu não estou julgando, eu estou dizendo assim, quando o marido dela fala, ou a mulher, no caso, falasse isso, mas no caso dela o marido fala, é uma forma de defesa, é o seguinte, cara, segura esse emprego de qualquer jeito, aguente, né, e vê se dá. Por isso que ela ia toda esculachada. Como todo mundo começou a tirar sarro, ela falou para mim um dia, eu resolvi que eu ia dar a volta por cima. Isso foi no final de tarde que nós estávamos conversando. Aí eu fui segunda-feira, né, o dia que eu voltava, eu fui no salão, arrumei o cabelo. Na segunda-feira eu fui, que é o estereótipo, mas que é o estereótipo que está muito presente na vida da gente, feminino. Fui com sapato, com salto, vestido, né?
bem arrumada, bem bonita, com maquiagem, e era uma sala grande. A hora que eu entrei, todo mundo, nossa, o que aconteceu? Aí o cara no fundo da sala me olhando assim, porra, gastou uma grana hoje, hein? Oh, roupa bonita. Ah, vou te dizer uma coisa, tu é feia mesmo, nem com essa roupa te melhorou alguma coisa. Ela falou, eu me senti tão humilhada, todo mundo caiu na risada, tão desmanchada por conta daquilo, eu comecei a chegar. O horário era às 8, eu chegava às 7 horas da manhã, ia para a fitoteca, não sei se alguém conheceu, acho que ninguém conheceu o que era a fitoteca, era um lugar onde eu guardava as fitas, os computadores, umas bolachas, umas fitas grandes, assim. Ia para a fitoteca, almoçava na fitoteca e saía depois das 6h30, quando todo mundo tinha ido embora por aquele dia. Isso passou uns 6 meses, ela entrou em depressão profunda, foi afastado do trabalho e se aposentou por incapacidade. Isso é uma história real, uma pessoa que foi assediada e que ninguém percebeu o que estava acontecendo com ela, e todo mundo achando que era frescura, que dava para tocar desse jeito. Isso acontece com vocês, muitas vezes, com vocês ou com pessoas próximas a vocês. Aí quando a gente começa a falar que a lei que existe para o assédio, ela é importante, mas ela não determina. A lei por si só não resolve. A lei é só uma ferramenta que você tem para poder se segurar, processar. Nós temos alguns processos já, também há algumas referências que foram feitas, as pessoas ganharam ações. A mais conhecida foi aquela da Ambev, né? Que eles tinham os melhores e os piores vendedores. A Ambev foi, eu não lembro os valores hoje, porque está defasado, mas a Ambev foi uma multa bastante alta, a gente lembra disso aí, uma multa bastante melhores, faziam um corredor polonês. Os piores e as piores passavam no corredor polonês, todo mundo ia batendo na cabeça, aí chegavam na frente, botavam em cima de uma mesa, e os homens ficavam só de cuecas, as mulheres ficavam de calcinha e sutiã, todo mundo dançava a boquinha da garrafa. Aí eles eram oferecidos simbolicamente, os homens piores vendedores para as melhores vendedoras, e as mulheres piores vendedoras para os melhores vendedores. E levava, o pior dos piores, levava para casa um bode bicho bode, e ficava com ele 1 mês em casa dando comida para que toda a família, os vizinhos, os conhecidos soubessem que ele era o pior vendedor da Ambev. E todo mundo achava isso normal. E a Ambev foi, obviamente que a Ambev foi punida, né, teve por assédio moral coletivo, teve uma multa enorme, mas não foi a única. Nesse livro que a gente fez, tem as experiências que fizeram com os vendedores de laboratórios, que também é um setor muito, não competitivo, mas muito cruel com os resultados que ele pretende obter, que é você fazer caminhar em brasas, né? Já deve ter visto isso. Que para fazer motivação, os vendedores atravessavam um caminho com brasa, pisando em cima das brasas, para ver o quanto que o chefe do superintendente aguentava, para ver se ele podia realmente ser chefe daquele grupo. Eu acho que é melhor não ser chefe nessas condições. E ninguém recusa. E por que se diz assim, mas por que ninguém recusa? Ou poucas pessoas recusam? Por isso que eu falei no início. Quando você tem a percepção que você vai perder o seu emprego e que você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos com uma profunda humilhação, sendo a pessoa incapacitada, você faz quase qualquer negócio para não perder aquilo. E aí a condição mais complicada, você passa a aceitar o assédio como fazendo parte da sua vida e fazendo parte da sua necessidade profissional. O Banco do Brasil fez o PDV, e todo o PDV sempre é precedido de muito assédio. No serviço público você tem pouco PDV, né? Não sei, no caso da Sanepar sempre tem PDV sim, mas o serviço público tem pouco PDV. Nós tentamos na universidade, e foi também em 1996, eu lembro que eu fui falar sobre o PDV do Banco do Brasil, porque foi muito trágico. O PDV do Banco do Brasil tiveram 23 suicídios em 1 ano e meio. Desculpa, é plano de demissão voluntária, né? Que não é voluntário. Você vai enxugar e você diz, olha, eu vou lhe pagar tantos salários, você vai ter até tantos anos, tem que sair, e se você não sair voluntariamente, a gente vai dar um jeito de botar para fora. E aí foi um processo de muita pressão no período que antecedeu, muita pressão,
As pessoas perdendo o cargo faziam aquilo que chamava de navio negreiro, que é uma coisa assim, muito pejorativa. Os funcionários, principalmente das agências do Banco do Brasil do Nordeste, que fecharam, eles botavam 100, 150 funcionários em grupos e eles vinham para o sul aqui, que é onde tinha mais vagas, iam nos SESECs, andavam em grupo de 30, 40 pessoas, pedindo se eles podiam ficar naquela agência, se podiam ficar naquele setor, se o chefe podia ficar com eles. Eles tinham 2 meses para achar um local para ficar, senão seriam demitidos, no Brasil inteiro. E nesse meio de tempo, muita gente cometeu suicídio. Esse PDV que foi feito, nós tivemos em cerca de 8 a 10 anos, 55 mil funcionários que saíram. 55 mil. De 110 mil, o Banco do Brasil tirou 55 mil. Pela mesma lógica, a direção do banco dizia que se não quebrasse a solidariedade do banco, eles não conseguiriam privatizar o banco. Acabou não acontecendo a privatização formal, porque na sequência mudou o governo, e o governo Lula acabou, e o governo Lula começou e não tinha essa orientação. Mas eu quando falo essas coisas, acho que é preciso a gente lembrar assim, que nós temos algumas ferramentas à mão que impedem que você tenha assédio. Por outro lado, nem todas as atitudes e as ações dentro do ambiente de trabalho podem ser vistas como assédio. O Ludmar Faim, que você conhece, acho que já veio aqui falar sobre previdência, O Ludmar, nós trabalhamos junto um tempo. Aliás, sobre ele também foi uma das pessoas elitistas que começaram a fazer esse debate aqui sobre assédio. E tinha o pessoal que trabalhava no CEMEI, chegou e falou para mim assim: olha, Tadeu, nós estamos com um problema no CEMEI. Por quê? Porque mudou a diretora e o assédio é violento. Como o assédio é violento? A mulher enlouqueceu, cara. Ela chega para nós todo dia em 15 para as 8, 7h30, quer que a gente esteja na creche. Todo dia. Bom, mas então tem que ir lá ver, Porque que horas sempre entraram? Sempre entramos às 8. O horário de vocês é às 8? Eu falei, não, nosso horário é 7. Nós sempre chegamos às 8 por um acordo. Agora a louca quer que a gente chegue em 15 para as 8. Pera lá, bicho. Isso não é sério, isso é sacanagem, Não, claro que é sério. A gente já tinha acostumado a nossa vida às 8. E agora ela quer que a gente chegue em 15 para as 8 todo dia. Então veja, nem tudo que é exigência é assédio. A Denise, minha mulher, trabalhava no Hospital Pequeno Príncipe, e um dia eu estava lá na porta entregando as cartilhazinhas. Para todo mundo, essas cartilhas que a gente entrega. As mulheres do hospital, é um hospital grande, quem conhece o Pequeno Príncipe sabe, um hospital grande, tem 1.000 e poucos funcionários. Que bom, não tem deixa eu ver. Daí chegaram no setor, a gente fala aqui, não adianta mais querer que ele cumpra isso, faça aquilo para ter centro cirúrgico. Porque o teu marido está lá fora entregando essa cartilha, isso aqui que você está falando com a gente, de querer horário de lanche, isso aqui é certo. Meu marido está lá fora, problema de vocês. Aqui todo mundo vai fazer o que tem que fazer, eu vai para a rua, eu empurrando para uma coisa, nós falamos outra aqui. Mas assim, nem tudo que a gente faz é assédio. O assédio, primeiro, tem que ter um processo sistemático. Ele tem que vir numa sequência. Não é um dia que alguém aparece que está endoidado, que está irritado, que passou um dia ruim, que dá um grito com você, que você vai sair por aí dizendo que assédio está com processo para ganhar, que não vai ganhar. O assédio é um processo sistemático, é um processo contínuo. O assédio tem como último objetivo lhe retirar do ambiente do trabalho, lhe desqualificar, e a gente fala que ele destruir enquanto personalidade. Esse é o sentido do assédio. O assédio, na maioria das vezes, é de cima para baixo, de baixo para cima também, e pode ser lateral, entre os funcionários. O Brasil fez isso. Quando eles precisavam cortar os funcionários, eles diminuíram o número de funcionários da agência. Acho que eu até falei isso na nessa parte. Na agência que eu trabalhava, na agência Centro, nós tínhamos um número de funcionários que poderia ficar um número menor. Aí o que eles falavam? Nessa agência aqui, nós somos, por exemplo, 50, mas só tem vaga para 30. Aí o gerente reunia e falava assim: eu não vou me meter em dizer quem vai sair da agência, ou quem vai aderir ao PDV, para a demissão voluntária. Vocês têm essa liberdade, vocês têm que fazer isso. Vocês são vocês 49. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês ficarem à tarde juntos na sala e vocês decidam quem são os 15 que vão ter que sair. Aí você imagina o que acontecia. Não, sai daí, pô. Não, sai você, não, eu não. Não, você já está aposentado, não sei das quantas, você não tem mais filho pequeno.
Não posso, não, você tem um marido que ajuda em casa. Não. Virava uma guerra entre as pessoas, que os que saíam eram normalmente os mais fragilizados, e os que ficavam tão fragilizados quanto os que saíam. Teve uma agência no Muricy, que de 45 funcionários saíram 43 no PDV. Porque sai balança tanto emocionalmente, e as pessoas saíram com uma coisa que eu escutei um pouco aqui, e eu volto a dizer, não quero meter naquela conversa porque não tenho direito. Mas o conceito que ele tem de empresa e de prefeitura. Eu não sei quantos anos tem de prefeitura, mas muita gente aqui tem mais de 10 anos. E quando eu falo assim da prefeitura, com mais de 10 anos, 15 anos, quanto do Brasil, é o mesmo discurso. O banco não vai fazer isso com a gente. O banco não vai fazer isso com a gente. Está passando um período ruim, mas ele não vai fazer isso com a gente. O prefeito não vai fazer isso com a gente. Não é. O governo não vai fazer isso agora. O governo não vai cortar nosso salário. Imagina, a gente tem direito adquirido. Imagina que não vai dar aumento. Como que não vai dar? Está na lei. Então a gente se protege com algumas premissas que não são verdadeiras. Porque o banco, a prefeitura, o prefeito, alguma coisa, são, óbvio, o prefeito é uma pessoa, mas a prefeitura, o exercício do mandato, são entidades não pessoais, que não têm relação pessoal com você. E aí me ligavam de madrugada, eu lembro muito um menino que trabalhava na parte de processamento de dados, era um dos melhores quadros que nós tínhamos no banco. Ele ligou uma madrugada chorando muito, falar assim: eu vou sair. Cara, não sai, bicho. Para que você vai sair? Você é um dos melhores caras. Eu vou sair para mostrar que o banco precisa de mim. Eu vou mostrar que eles não conseguem fazer. Bobagem. O banco faz, a prefeitura faz. O prefeito vai fazer isso? Não se elege mais. É relativo, porque nós somos uma parcela. Nós não somos o todo. O Correio, quando fez esse movimento, que agora está no processo de privatização, eu ouvi muita gente dizendo o seguinte: eu vou votar em fulano, e se não der certo, eu tiro. Tire agora. Não tira. Eu não estou dizendo que não cai, não estou dizendo que não muda, estou dizendo que não é da nossa, não está ao nosso alcance, tão simples, colocar a pessoa, ou ajudar a colocar, e depois, se não deu certo, eu tiro do bolso aqui, ó, aqui, ó. Pronto, acabou, não fica mais. Não funciona desse jeito. E isso para nós gera uma sensação de impotência, em parte real, em parte não, mas uma sensação de impotência muito grande. E uma sensação real de fragilidade também muito grande. O assédio moral, ele pegou um volume de chateações, de exceção de paciência, dessas coisas que não deveriam acontecer, mas que acontecem com a gente, e que a gente não vai percebendo, que passou a ser feita uma série de pesquisas sobre isso. Essas relações de tirania no local de trabalho. E destas pesquisas, se vocês pegarem esse livro que a gente fez, tem uma que a doutora Margarete fez, e que ela é muito interessante, porque ela mostra quais as reações que as pessoas têm. Eu não sei quem tem, mas quem quiser, pode acompanhar junto. Porque a pesquisa já é de algum tempo atrás. Mas era de um tempo atrás? Oi? Ela é de um tempo atrás, feita um tempo atrás, mas depois ela foi atualizada. E o que é mais surpreendente, ela foi atualizada e ela continua sendo muito parecida ou pior em termos de relações do que está aqui. E rapidamente, quando a gente pegou a forma como a Margarete fez, a Margarete tem uma história muito dura na vida dela, né? Médica do trabalho, a filha dela morreu num acidente de trem, ela era fotógrafa, menina de 16 anos, morreu num acidente de trem, fotografando aqueles meninos que ficam em cima dos trens de São Paulo. E aí um dia eu conversei com ela, falou que a vida dela virou um caos quando a menina dela morreu, porque ela estava na plataforma e a menina dela estava fotografando
uma composição e outra composição veio e acabou atropelando a vida dela. E ela se julgou culpada por aquilo, porque ela levava a filha dela para fotografar. Ela falou: passei muito tempo sem achar sentido para a vida. E eu comecei a fazer pesquisa sobre esse processo que eu sentia de depressão. E com isso eu comecei a tomar contato com muita gente que sentia assim também, por outras razões. E aí ela fez, depois de algum tempo, eu já trabalho no laboratório de psicologia da Unicamp, que é um laboratório que trabalha só com a assédio moral. E nessa sequência ela fez essa pesquisa. Isso aqui já tem algum tempo. Mas o interessante, como eu falei, que ela é muito atual. Mesmo tendo algum tempo, ela continua sendo muito atual. Mesmo com a mudança das relações externas, ela continua sendo atual. E aí eu quero só comentar isso aqui, daí passar o último vídeo para a gente fechar. As reações que tem na pesquisa da Margareta, homens e mulheres, crise de choro, 100% das mulheres afirmaram terem crise de choro. Nenhum homem falou que tinha crise de choro. Aí eu sempre falo assim, Daniel, por que os homens não têm crise de choro? Porque eles mentem. Porque eles mentem. Claro que mentem. Pergunta para o seu marido quando ele perde o emprego, ou para o seu filho quando ele perde o emprego, para o seu namorado quando perde o emprego, se ele volta para casa e não vai num canto, num lugar, não chora. Ele pode não chorar com aquilo que nós conhecemos como lágrimas, mas ele também tem a sensação de impotência e de choro que não é só físico, e que isso te destrói. Mas não dá para admitir. O homem que chega e diz: olha, eu chorei porque perdi meu emprego, você é um frouxo. Não podia chorar, porra. Vai para a porrada com os caras, porque nós fomos educados para isso, para resolver a coisa na pancada. Então 100% das mulheres admitiam que nessa relação de depressão elas tinham crise de choro, e nenhum homem admitia isso. As duas generalizadas, veja como é contraditório. Ambos admitem 80% terem dores generalizadas no corpo. Por que você fica extremamente tenso? É óbvio. Com semanas, com meses, com anos de pessoas que estão lhe assediando. As palpitações e tremores, 80% das mulheres dizem que têm palpitações e tremores e 40% dos homens têm. Porque imagine um homem chegar e falar: estou com palpitação, estou com tremor, porque eu estou perdendo emprego, estou muito incomodado. É a mesma lógica. Que você não pode demonstrar emoção. Aí você vem para sentimento de inutilidade. 72% das mulheres se sentem inúteis e 40% dos homens se sentem inúteis. No processo de insônia, ambos têm praticamente o mesmo percentual de insônia. Quem daqui, não sei quem daqui já perdeu emprego? Quem já ficou desempregado? Mas quem daqui já ficou desempregado? Quem daqui já esteve próximo a perder emprego? Ou quem daqui já conviveu com quem perdeu emprego, sabe que depois de um tempo, e eu já fiquei um tempo desempregado, você não vai para casa, simplesmente puxa o cobertor e dorme. Não vai. Mesmo que naquele momento as coisas estejam razoavelmente estruturadas. Se passar um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você começa a ter a sensação de inutilidade muito maior do que você, no começo, no princípio, achou que teria. Porque a gente foi, de alguma forma, educado que nós temos que trabalhar. E é do trabalho que nós conseguimos, a única forma de sustento que nós temos é o nosso trabalho. E quando você não trabalha, tenha 15, 16, 20 ou 70 anos, você é um pária. Dentro da sociedade você passa a ser um pária. Você passa a ser uma pessoa dependente. Imagina a humilhação de quem vive de BPC. É uma humilhação. Acostuma e gosta. Não. As pessoas acostumam. Gostar é outra história. Processo de depressão. 60% de mulheres admitem a depressão e 15% dos homens. E aí lá embaixo vocês vão ver como isso é contraditório. Porque no caso das mulheres, 50% das mulheres têm sede de vingança. 100% dos homens têm sede de vingança.
100% dos homens gostariam de matar o seu chefe. Por conta da mesma relação da pergunta número 1. Tem crise de choro? Não, eu queria matar o cara. Que a gente tem esse processo cultural também. E não significa que isso deve ser toda verdade. Né? E não significa que as mulheres também não queiram matar seu chefe ou seu chefe. Só que talvez não admitam. Aí inverte. Aí quando você fica em falta de ar, 10% das mulheres admitem que tem falta de ar e 30% dos homens admitem falta de ar. Que é uma contradição. Se o cara diz que não tem palpitação, o cara não tem crise de choro, o cara não tem insônia, como que ele tem falta de ar, como que ele tem o processo todo que é característico de depressão? Né? Passa a beber. 5% das mulheres passam a beber. E beber não é beber regularmente. Talvez assim seja detonado. Bebe também. 5% das mulheres passam a beber. 63% dos homens passavam a beber. E quando a gente fala beber, é você ter dependência química e dependência ao álcool. Não é você tomar um gole de cerveja, não é tomar um copo de vinho, não é tomar um gole de cachaça, não é isso. É você ter dependência física ao álcool. Você passa a ser dependente. Eu acompanhei os 550 funcionários do Banco do Brasil que saíram, eu acompanhei os 400. Desses 400, em torno de menos de 10% conseguiram alguma coisa depois de sair do banco. Melhor do que tinham. A maioria absoluta ou fez concurso novamente, ou simplesmente se destruiu economicamente. Inclusive com interações psiquiátricas e com um grande número de alcoolistas. Grande número, foi? Eu não sei se acomodou, eu não sei se a pessoa entrou num processo que ela não via mais saída. Sabe? Eu acho que assim, eu não sei como que aconteceu, mas boa parte, nós tivemos um internamento dos hospitais psiquiátricos de pessoas que não viam mais saída. Não tinha mais. Aí vem a tentativa de suicídio. Nenhuma mulher admitiu tentativa de suicídio. 18% dos homens admitiram tentativa de suicídio. Isso, como você falou, ele tem algumas coisas que estão defasadas, com certeza. Mas se você fizer hoje essa pesquisa novamente, você vai ver que ela bate muito com a realidade da vida. Então, o que eu falo para as pessoas assim? Quando você percebe o assédio num ambiente que ele fica doentio, não adianta você não conversar sobre o assunto. Uma das coisas que mais talvez seja necessária no momento de assédio é a gente conversar sobre assédio. Como é que se faz prova sobre assédio? Primeiro, anotando tudo que você tem. Todos os momentos, quando aconteceu, com quem aconteceu, de que forma aconteceu, aonde aconteceu, qual é o padrão, porque tem que ter um padrão de repetição, porque quando nós falamos que o assediador, se ele conseguir fazer com que aí ele saia do seu emprego, não vai sossegar. Ele vai pegar, perdão o seu nome. Ele vai pegar raiva. Se ela sair, ele vai ficar assim, porque a pessoa também tem, o assediador também tem necessidade de ser tratado, porque ele também é uma pessoa que tem um distúrbio psicológico bastante profundo. Não é uma pessoa que está em equilíbrio, presume-se não ser razoável alguém dizer, como eu vi dentro do banco, as pessoas ligarem para a gente e falar assim, hoje eu consegui tirar mais 2 e festejar isso. Não é razoável. Não é razoável alguém chegar e falar, como o nosso gerente falou para o funcionário, que até hoje ele continua batendo cabeça com um monte de coisa, o dono da licença, encontrei com o filho dele lá no Vitória, uma pizzaria, a gente sabe que tinha uma pizzaria. Ele saiu do banco, montou uma pizzaria, porque uma das coisas mais comuns que tem, tomara que nunca aconteça, mas se acontecer um TDV na prefeitura, algumas pessoas que saem, a primeira coisa que elas fazem, o que é? Ela sai porque ela está se sentindo muito mal dentro da prefeitura. Com raras exceções, falando a média. Ela sai porque ela está se sentindo desqualificada. A primeira coisa que ela faz é assim, eu vou mostrar que eu sou melhor do que os que ficaram. Então eu compro um carro novo, eu arrumo uma casa, eu mantenho o meu padrão, eu estou de boa, eu vou viajar e o dinheiro acaba.
dinheiro acaba. Deus faz o quê? Aí fica perambulando. E nesse caso desse senhor, ele era gerente administrativo do banco, o gerente lá do banco chegou e falou para ele, foi fazer uma rifa para poder tentar pagar as contas, que o banco primeiro fez com que todos se endividassem bastante. Ele aos pés falou assim, pegue teus panos de bunda e saia daqui, porque nesse banco você não põe mais os pés. E ele era funcionário do banco. E você tem 48 horas para assumir, para aderir ao PDV, ou eu te pôr na rua. Ele foi lá, aderiu ao PDV e quebrou. Literalmente quebrou. Então, esse processo, e as pessoas não sabiam o que fazer. Não tinha ideia do que fazer. Então, esse processo, tudo que acontece, ele não é uma coisa isolada. Há toda uma literatura que fala, se vocês quiserem pesquisar sobre o assédio moral, e que foi feito em outros países, e que mostra que, na verdade, o assédio, como eu falei no início, ele foi criado como uma ferramenta dentro de toda a reestruturação produtiva para forçar você a produzir mais num tempo menor e reclamar menos, e fazer as coisas que eu acho que devem ser feitas. E aí, claro que vem aquela coisa toda que a gente acha que o mundo vai acabar. Aí tem um vídeo que, agora acho que nós passamos lá, né, que é esse aqui. Eu acho que isso aí serve também, só um pouquinho antes de começar aqui. Serve para refletir o seguinte: no momento que você estiver com mais dificuldade, mais chateação, mais incômodo, e se alguns aqui já passaram por isso, vão entender o que esse vídeo dela fala, da médica, a gente vai ver que nós sempre temos uma saída para as coisas. E aí eu queria depois só colocar isso. Quando as coisas estavam muito ruins, foi mais fácil passar por elas, porque eu sabia que ia passar. E quando as coisas estavam indo tudo bem, eu aproveitei muito elas, porque eu sabia que ia passar. Tem um autor que diz que o luto é o preço do amor, que é o Paulo Sachs, que é um psiquiatra que fala muito sobre isso. E ele tem toda razão. Quando você ama muito, a dor é muito grande. Mas também, quanto maior é o amor, é mais fácil você curar essa dor. E se você ama muito uma pessoa e você está muito preocupada, né, não tolera pensar nessa possibilidade de perder essa pessoa, a minha recomendação é que você precisa amar muito essa pessoa. Você não pode economizar nem um pouco no afeto, na demonstração do afeto. Você tem que se entregar completamente para esse amor. Porque se acontecer de você perder essa pessoa, a única coisa que você não pode sentir é arrependimento de não ter expressado esse amor, de não ter vivido esse amor em todos os aspectos, em todas as possibilidades, em todos os tempos em que essa pessoa estava presente. Quando você tem a expressão plena desse amor, ao longo do processo, se há a perda, você tem a cura. É mais fácil. A morte, para mim, é uma das coisas mais intensas como ferramenta de empoderamento do ser humano. Quando você tem noção do fim da sua vida, não tem ninguém que te enrole, não tem nada que te iluda. Por que você vai desperdiçar o seu tempo com coisas irrelevantes? Suponha que hoje seu chefe foi grosso com você. Você brigou no trabalho, você está com um problema financeiro, você não conta vai pagar e tal. Se você pensar que a sua vida acaba, vamos supor que a semana que vem você está morta. O que isso importa, de fato, caso você morra na semana que vem? Aí você dá uma redimensionada no problema. Você não precisa estar doente para ter noção de prioridade. Basta você pensar sobre isso de uma maneira honesta. Aí você vai conseguir ter mais poder sobre a sua vida. É muito poderoso isso. Eu não sei se a gente pode generalizar para todas as pessoas do planeta se arrependem de não ter sido elas mesmas, mas é uma coisa que a mim toca muito. No momento final, me dá conta de não ter sido eu, né? Por que você não foi você? E você tem que responder que você não foi você porque você foi o que sua mãe queria, porque você foi o que seu pai queria, porque você foi o que seus filhos precisavam, você foi o que a sociedade exigiu de você, porque você foi o que as revistas disseram que você tinha que ser, os livros disseram, a filosofia. Quais são os motivos que justificam você ser o que você não queria ser, ou o que você não é? E aí isso me pega. Não há nada mais incrível do que o meu trabalho. Cada momento meu eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas íntegras. Quando você está no seu trabalho, você está no seu dia a dia, você está nas suas relações, você está no seu mundo social, você está fingindo ser alguém.
Agora, quando você está doente, quando você está com dor, quando você está fragilizado, quando você está vulnerável, você é você. E aí eu tenho acesso a seres humanos de verdade. E esses seres humanos são belíssimos. E a doença pode ser para todo mundo, não só para as pessoas que eu cuido, mas para mim também, uma grande oportunidade de conhecimento, de descoberta, de saber o poder que eu tenho quando eu sou vulnerável, o poder que eu tenho quando eu sou frágil. E a questão não é a gente ser independente para sempre, ser autossuficiente, não dar trabalho, né? Porque todo mundo fala assim, eu quero dar trabalho. Não, você vai dar trabalho. Mas já que você vai dar trabalho, tem que ser um trabalho gostoso de ser feito. Esse processo de se perceber frágil, de ser uma pessoa gostosa, de ser cuidada, também é uma coisa boa de ser vivida. Receber o toque humano de uma pessoa que gosta de te tocar. É como eu digo, é um privilégio. Bom, então o exercício que eu proponho é assim. Pensa nos seus problemas atualmente. Escreve. Até toma nota dos seus 5 maiores problemas que você está enfrentando nesse momento. Aí depois que você escrever tudo isso, você vai pensar que na semana que vem a morte chega para você. Agora olha de novo os seus problemas e vê se eles são tão grandes assim. E quando a gente vê pessoas que estão muito próximas da gente, adoecendo e não faz absolutamente nada, ou a gente adoece junto com elas, ou a gente adoece depois por não ter feito nada quando podia ter feito alguma coisa. Se a gente perguntar para cada uma aqui, cada um tem uma história de conhecer situações semelhantes a essas. E eu acho que é muito legal quando a Cláudia trabalha com cuidados paliativos. Quando no final ela fala assim, a gente olha para a vida às vezes de um jeito tão desesperador, estamos vivendo um momento difícil, está vivendo um momento ruim, está vivendo um momento da sociedade que, tem dia que o troço é difícil, né? Porque a impressão que dá é que você não pode sair de casa, não dá vontade de fazer os troços, o mundo parece estar caindo em cima da gente. Mas olha em perspectiva, olha para os próximos anos, olha o que você tem que fazer. E eu acho que a gente vê que ainda tem muita coisa boa para ser feita e tem muita coisa boa que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é ser omisso nesse processo. E o assédio moral, no limite, ele nos torna omissos. Ele nos torna omissos e, mais do que isso, quebra a solidariedade que a gente constrói entre a gente. Não que a gente tenha que ser bonzinho, ninguém é bonzinho. A gente tem o lado bonzinho e tem o lado malzinho também, né? Todos nós temos. Mas eu acho que a gente pode ser mais digno nas relações de trabalho e diminuir esse processo de conivência com a assédio moral. E é por isso que a gente vem. A gente vem, agradece a vocês, agradece a direção do sindicato, para poder conversar um pouco. E obviamente que, como eu falei, cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma história, cada um sabe o pedaço que já passou e sabe o pedaço que vai passar. Mas é importante a gente saber que se a gente estiver junto, as coisas passam do jeito mais fácil. É isso. Obrigado, moçada. Então, nós temos muita dificuldade de conseguir provar o assédio moral. A gente entra na justiça, o que o juiz diz? Que não tem elemento suficiente para poder condenar o assediador. Então essa acho que é uma dificuldade que nós temos, porque nós temos que provar que sofremos assédio. O assédio se caracteriza por uma relação continuada, padronizada e com um objetivo. E todas as vezes que isso acontece, uma senhora que um dia me falou exatamente isso que se perguntou, que aliás é uma das coisas mais comuns. Como é que eu provo? Primeiro, você percebe a pessoa assediando, você não entra, na maioria das vezes, numa relação que individualize esse contato. Você não faz essa relação só com ela. Você sempre procura ter alguém junto. Segundo, você anota todas as coisas que aconteceram, em qual momento aconteceu, qual foi o desfecho que deram,
E aí eu acabei não entrando muito nisso, mas se pegar esse livreto que a gente fez, ele dá exatamente o que é o padrão da série e o que não é o padrão. Mas anote tudo. Porque ele tem tido uma série de sentenças que são favoráveis à pessoa que demanda. Tanto que as empresas hoje têm uma preocupação com a assédio que elas fazem o debate sobre assédio. Mas é óbvio que o juiz, para poder dar uma sentença favorável a você, ele vai ter que ter elementos muito, ainda mais agora, nesse momento que a gente vive, elementos muito seguros, né, que aquilo realmente aconteceu, até para não acontecer o contrário. Ele não condenar uma pessoa por assédio que de fato não tenha acontecido, que vira um outro problema, né? Mas se você tiver um processo, nós tivemos vários ganhos já, principalmente nos bancários, mas sempre pedindo pessoas assim, ó, dia 2 de maio, 16 horas, local de trabalho aqui, aconteceu isso. Dia 3 de maio, dia 5 de maio, dia 1º, e vai indo. Você forma todo um histórico daquele procedimento. Com o nome da pessoa, com quem estava perto, com quem acompanhou, com quem viu, com quem ouviu, com quem assistiu. Eu não falo filmar, porque isso aqui é uma coisa que você não pode filmar as pessoas porque não é legal. Obrigada, Tadeu. A Vera foi embora e agradecer a presença dela. A Vera, que é presidente do Sindaem, estava aqui com a gente também. Ela já foi. E aí eu quero agradecer a presença de todos vocês, da Gisele, que é filha do deputado, o marido dela, Fabiano, e de todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui com a gente hoje, tá bom, gente? Obrigada, tá?